Bem-vindos a mais uma edição da Vingança dos Filmes B, a live, com apoio FAC Digital RS. O nosso convidado de hoje é o diretor Pedro Marques, que acabou de lançar no Festival de Cinema de Gramado um filme de ficção científica, Contos da Manhã. Vamos ver se o Pedro já está aqui. Convidar para conversa. Alô? E aí, Pedro? E aí, Beleza? beleza, velho? Tranquilo, Como é que tá? tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aquele nervosismo de entrar ao vivo, assim, é pela internet, mas é tipo TV, né, cara? A gente fica meio... Pô, A não vai era entrar, das vai entrar lives não. é isso, né? É uma tensão toda hora, É? tu não sabe se vai funcionar a internet. As coisas. Sim, Loucura, né? total, Nós total. somos escravos da tecnologia falha. Sim. Então, Pedro, para começar essa nossa conversa, produzir cinema no Rio Grande do Sul já é uma tarefa árdua, né? Produzir cinema de gênero, mais ainda. E para o teu primeiro longa-metragem, tu optou por trabalhar com um gênero raro na nossa filmografia local, que é a ficção científica. De cabeça, eu recordo apenas do curta Mapa Mundi, do Pedro Zimmermann. Tem também o curtos anteriores, do Leonardo Wittmann, que eu cheguei a trabalhar. E temos as séries, Horizonte B e a Oxigênio. Então, quer dizer, ainda é uma filmografia bem restrita dentro da ficção científica aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria saber como é que foi a reação das pessoas quando tu apresentou o projeto. Né? O quão maluco as pessoas acharam que tu estava. Cara, com relação ao Contos, me chamam de maluco, acho que desde 2004, quando eu apresentei a ideia, quando eu comecei a apresentar a ideia. E o primeiro edital que a gente participou foi em 2007, que foi negado, e eu lembro muito da cara, assim, da reação da comissão, dizendo, não, ficção científica aqui, como? Muito difícil, não tem como, não tem dinheiro suficiente, não tem como fazer e tal. E ali em 2007 foi a primeira negativa que a gente teve, né? A gente depois teve, na verdade não, desculpa, 2009, não foi 2007, foi 2009. Depois a gente teve em 2010, depois a gente teve em 2011, depois a gente teve em 2012, até 2013 que a gente conseguiu aprovar, né? E sempre é uma questão assim de, nossa, como, né? Tipo assim, um gênero tão diferente, tão difícil de ser realizado e tal, de realizar, né? Por todas as questões assim que envolvem a ficção científica, sempre precisa criar um novo mundo, né? E criar esse novo mundo é a maior dificuldade, porque como fazer isso com os recursos escassos, né? Normalmente esse é o desenho que se tem, né? Assim, tá, mas ficção científica precisa de muito recurso, precisa de tecnologia, precisa de verba, e aí fica limitado. Como fazer isso, né? E no caso do Contos, sempre foi esse o grande desafio de pensar como realizar isso, de como criar esse novo mundo, sem, com as ideias que a gente tinha e tal, com a ideia que eu tinha, mas com os recursos que a gente tinha também, sabe? Não era uma coisa assim, então, vou fazer um filme e vou dar um jeito, de alguma forma, de ter dinheiro, entende? E ter os equipamentos. Não, como é que eu posso utilizar os equipamentos, utilizar as ferramentas que eu tenho para fazer o melhor, entende? Para fazer o mais bacana dentro do que é possível, dentro do que a gente tem, e também dentro da linguagem que a gente está trabalhando, né? Assim, dentro da experiência que a gente está tentando narrativamente, né? Assim, tipo, eu fiquei sabendo há pouco tempo que o Contos da Manhã, na verdade, é considerado o primeiro longa-metragem de ficção científica, genuinamente de ficção científica, do Rio Grande do Sim. Sul. E eu não imaginava que seria o primeiro filme, entende? Nunca passou pela minha cabeça, vai ser o primeiro filme e vai ser esse aqui, e vai ser o meu primeiro filme, entende? Não, era tipo, eu quero fazer um filme, eu quero contar uma história, eu tinha essa história, não conseguia, eu tentei fazer outras, inclusive, no meio do caminho, teve outros projetos e tudo mais, mas o Contos era o projeto que estava avançando e acabou avançando, enfim.
E mesmo assim levou 6 anos para ser realizado, né? Teve todo uma dificuldade nesse sentido, assim. Mas assim, Pedro, tu sempre teve um interesse por ficção científica ou isso surgiu como um direcionamento que tu achou apropriado para narrar essa história específica? Não, eu sempre gostei muito de ficção científica, sempre gostei muito de tecnologia, assim, eu sempre quando ia na locadora, né, tipo, eu sou muito do tempo da locadora, então quando eu ia na locadora buscar um filme, eu ia buscar, se tivesse a palavra futuro, amanhã, sei lá, viagem no tempo, eu ia alocar, sabe, certo, não ia... Tipo, então eu via todos esses filmes, assim, achava o máximo. Claro, assistia muita aventura, assistia muito todos os filmes do Van Damme, aquela coisa que teve a época de Kung Fu também, né? Mas de ficção científica era coisa que eu sempre curtia muito, assim, sempre pensando nessa coisa eu acho que mais da ideia de pensar o amanhã, sabe? De pensar o futuro, de pensar nessas tecnologias, de pensar como isso interage com a gente, como, sei lá, pensar tudo isso. Então, tanto é que sempre quando todas as histórias que acabam surgindo aqui, né, da produtora, ou que partem de mim, ou da Dani, a gente vai conversando, sempre tem algum elemento, seja, sei lá, uma viagem no tempo, seja, sabe, uma nave alienígena, uma invenção, um futuro, alguma coisa que tem esse elemento fantástico, alguma coisa que tem esse elemento fantástico mais direcionado até ao sci-fi do que aos outros gêneros do fantástico, por mais que eu curta todos, mas assim, a ficção científica sempre foi meio que essa paixão, assim, sabe? Então, meio que fazer o Contos era meio que natural, assim, tipo, fazer um filme de ficção científica. Eu até tentei, bem a verdade, desenvolver outros filmes um pouco mais simples, mas acabou que não foi pra frente. Eu estava me recordando agora do cineasta underground, o Peter Baistorff, né, que é uma lenda do cinema underground brasileiro, que ele fez uma ficção científica em VHS, em Santa Catarina, nos anos 90, chamada Criaturas Hediondas. E eu nunca vou me esquecer que eles precisavam, enfim, de um carro da NASA. Então eles simplesmente pegaram uma cartolina, escreveram NASA e colaram na porta do carro. Eu acho essas adaptações muito divertidas, assim, né? Porque ela te remete a uma total suspensão da descrença, né? Tu tem que acreditar que aquilo é um carro da NASA. Enfim. Claro. Mas, Pedro, a ficção científica, para mim, ela sempre foi uma perfeita ferramenta especulativa da natureza humana, né? E por mais futurista que ela seja, ela reflete temores próprios da nossa época. E o filme ele tem muito disso, assim, né? Ele é um espelhamento de preocupações, desde ecológicas até como a tecnologia vai controlar cada vez mais as nossas vidas. Mas tu acaba indo por vários caminhos, né, durante o filme. Sim, o Contos, ele começou, assim, a história, em termos de história, em termos, né, criativos, assim, começou ali em 2004, mais ou menos, quando eu estava escrevendo alguns textos, eu tinha um blog, e aí eu escrevi alguns textos que eram textos em primeira pessoa de pessoas do futuro. Então era como se fossem pequenos relatos, né? Contava a sua história do que estava acontecendo. E a partir disso eu comecei a pensar nesse universo, no que seria essa cidade, na verdade, o que seria Porto Alegre 100 anos no futuro, sabe? Pensando assim, tá, vamos pensar que mudou muito, transformou muito, a cidade passou por várias revoluções e tem uma outra cidade, os mares subiram. Eu comecei a pensar nesse contexto todo e aí criar histórias a partir disso, né? Histórias a partir de pessoas que vivem esse outro contexto, essa outra... E a partir disso começou a ter vários conflitos daí. Começou muito olhando mais para o lado ecológico, no sentido de como é que seria se os mares subissem, como é que seria se tivesse uma catástrofe, né, global, do que a gente está começando a ter uma prévia agora, né, com tudo que está acontecendo, já dá um temor nesse sentido.
Só que a história, eu escrevi o primeiro roteiro de curta-metragem, na verdade, a ideia era começar com um curta-metragem, e a ideia original era fazer vários curtas, por isso era Contos da Manhã, porque seriam vários curtas, né? E aí eles juntos poderiam formar um longa ou não, ainda era uma coisa meio nebulosa. Era uma ideia, mas a gente não tinha bem fechado, né? Mas esses contos foram crescendo e virou um longa-metragem em 2013, do roteiro. E eu escrevi esse roteiro, a versão que eu gravei, eu fechei essa versão nas manifestações de junho de 2013. E não vou dizer que não impactou, sabe? Mas é um impacto subjetivo, né? Tipo assim, tem coisas que tu acaba assimilando, tem coisas que tu acaba colocando que anos depois eu fui ver que tinha conexão, sabe? Tem vários trechos do filme que eu vejo que tem muitas conexões com o mundo de hoje, né? E claro, porque são medos que a gente tem, medos que são mais antigos, né? Assim, tipo, 1984, Admirável Mundo Novo, não tem nada de novo nesse sentido, né? São temores que continuam aí, né? Isso aqui, hoje em dia, cada vez mais próximos, né? Cada vez mais a gente entende melhor isso e parece que não está só no mundo fantástico, né? Assim, não está só nessas histórias fictícias. Tipo assim, eu tava falando esses tempos que a gente está começando a fazer filmes de ficção científica, é o nosso primeiro aqui, e a gente já enfrenta um mundo muito difícil de competir, né? Porque o mundo em si já é maluco o suficiente, né? Pra, talvez criar histórias realistas seja mais revolucionário ainda, né? Mas tu falou em 2013, acho que 2013 foi um ano muito marcante para quem vivenciou toda aquela efervescência. E eu comecei a escrever um roteiro agora de um longa, que é um slasher bem tradicional. Só que ele inicia em 2013 durante as manifestações, assim, é um slasher com fundo político, não sei no que vai dar. Não é uma ficção científica, mas ruma também por casos bem estranhos, né? Sim. Pedro, tu foi um adolescente grunge em 1999. O que te levou à situação inicial do filme nos anos 90? Cara, isso foi assim, quando... bom, eu tava desenhando essas histórias, tá? Tinha vários roteiros ali, né, já meio prontos desses curtas, desses contos no futuro, e eu sentia a falta de ter algo que pudesse amarrar todas essas histórias. Porque eu estava, na verdade, escrevendo esse universo, eu estava querendo criar esse universo, eu queria que os personagens interagissem nesse universo de 2165, eu estava pensando nesse ambiente. Mas eu queria trazer algo pro presente, ou algo até mesmo pro passado, para ter essa conexão mais afetiva mesmo. Porque como às vezes a gente está falando de algo muito à frente, muito diferente, é fácil isso ficar completamente desconectado com a nossa realidade, né? E eu senti a necessidade de ter algum elemento próximo, assim, algo que... E aí eu pensei, bom, imagina se eu recebesse esses áudios em 99. E eu tinha 16 anos em 99, entende? Eu estudei no Julinho. Daí foi o que eu pensei assim, bom, eu não vou conseguir escrever sobre um jovem hoje, de 16 anos hoje, porque eu não tenho 16 anos, entende? Né? Agora, em 99 eu sei dizer como é que era. Aí eu pensei, bom, vou levar para 99, entende? Vou levar para 99. Aí foi essa ideia que eu pensei, bom, então vou me aproximar dessa época e vou lembrar de tudo como é que foi, e como é que foi ter 16 anos em 99 e tudo mais, e tentar puxar elementos, né, ali para contar essa história. Claro que assim, tem muito de mim no Jefferson, né, que é o protagonista, mas tem muito dos meus amigos também, sabe? Tem muito das pessoas que estavam em volta de mim, assim. Tipo, bem a verdade, eu não era um fã de Nirvana, por exemplo, ou de... Até no Jefferson, no caso, também não é, mas... Eu não era muito fã de grunge na época. Era Alice in Chains e tal. Então, essas piadas, assim, tipo... Eu curtia Alice in Chains, mas eu não era muito do grunge, eu era ainda mais do hard rock, sabe?
Então, mas mesmo assim eu fui conectando essas coisas, assim, do tipo, do que meus amigos tinham, né? Tipo, do que os... E aí, assim, é um mosaico da minha geração, ali, da geração, né, no ensino médio, vivendo aquilo, né? E assim, aquela sala de aula que aparece é a sala de aula onde eu estudei, sabe? Tipo, eu sentei naquela mesa ali, né, sabe? E eu conversava com a colega atrás com papel, sabe? Então, tipo, eu acho que quando tu te aproxima, mesmo fazendo uma história de ficção científica, quando tu te aproxima de elementos que são reais, que tu vivenciou mesmo, aquilo fica muito mais forte, né? Assim, muito mais... É uma âncora que humaniza a história, né? E era o que eu precisava disso, porque eu sabia que aquele futuro ele ia soar como algo fantasioso. E a ideia era essa mesmo, assim, era tipo, nossa, o cara tá vendo vídeos, tá imaginando uma história que acontece no futuro e aqueles personagens, obviamente, não existem. Para daí, claro, a história avançar e aí ter toda uma reviravolta, mas a ideia era essa, era fazer com que no início tu entendesse que aquilo dali não era bem verdade, era só uma história que interrompia a verdadeira história, sabe? E tanto é que fica isso, né? Assim, tipo, parece que essa história, as histórias do futuro vêm meio que interromper, né? Assim, não, tá rolando, tá quase rolando ali um negócio, pum, interrompe. Aí tá quase. Só que são justamente essa interrupção que eu queria, né? Era justamente enfim, essa conexão, né? Se eu ficar falando mais, eu vou contar do filme, daí é ruim, né? Dá spoiler. O filme não sai ainda comercialmente. Depois que ele sair comercialmente... mas sem dar spoilers, assim, como é que tu definiria o filme para quem está nos vendo agora e ainda não conhece o Contos do Amanhã? Deu um breve release. Cara, assim, a sinopse é aquela, né? Em 2165, a Michelle Medeiros, que é uma personagem do futuro, acontece um sequestro, e a partir desse sequestro tem uma guerra entre gangues rivais no futuro para tomar conta dessa cidade. A partir disso, eles começam a brigar e tal, e o mundo, digamos assim, essa cidade que está, esse último reduto da civilização, está correndo sérios riscos. A única pessoa que pode salvar é o Jefferson, que vive em 1999. Então, assim, a humanidade está dependendo das mãos de um adolescente de 16 anos, em 99, com internet de escada, com kit multimídia 12 vezes e 8 megabytes de RAM, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu dei uma estendida na sinopse, mas seria mais ou menos isso. Eu classifico como um filme de ficção científica, de aventura, adolescente, né? Mesmo não sendo objetivamente só para adolescentes, mas é um filme que tem essa pegada. Além do mais, é um filme que tem a pretensão de criar um universo, né? de criar um universo fantástico. Então ele apresenta esse universo, constrói esse universo e ao longo do filme tu vai descobrindo esses personagens, né? Tu não sabe todo o desenrolar da história desses personagens, mas tu tem ali um panorama de que mundo a gente está falando, né? Obviamente com várias ideias e propostas para expandir isso, porque a ideia, claro, não só do espectador, né? Eu acredito muito que a ideia é que o espectador tenha a vontade de especular sobre o que acontece, né? De criar suas próprias versões do que está acontecendo. Isso eu acho muito legal, sabe? Isso eu acho bacana. Então, por isso que tem muitas coisas, inclusive, que deixam meio que aberto assim mesmo. Mas esse projeto ele já tinha antes de uma forma literária, é isso? Foi uma ação... Mais ou menos. Na verdade, assim, eram textos que eu escrevia no blog, mas de uma forma muito descompromissada, muito solta, assim, que eu colocava no blog. E a partir disso eu comecei a desenhar isso, né? Comecei a desenhar esse universo. Claro que ao longo do tempo personagens foram mudando de nome, datas foram sendo modificadas. Então, assim, eu não considero obras anteriores, na verdade, né? O que motivou a construção desse universo. Mas
só para explicar que teve uma influência. Sim. Né? Basicamente é isso. Bom, a primeira versão tu terminou em 2007, né? Porque eu me lembro desse edital que participou. Né? Tu só começou a gravar em 2014, finalizou em 2016. Só conseguiu lançar o filme agora, em 2020. Né? Gramado foi a primeira exibição do filme. Então foi um processo longo e imagino que tenha sido bem complicado lidar com isso. Né? Então, como é que foi para ti lidar com toda essa trajetória? Cara, a gente aprovou o edital em 2013, final de 2013, e aí, a partir dali, a gente levou um tempo para contratar e tudo mais, e começou o processo de seleção do elenco em 2014. A gente fez um processo de seleção longo, de chamada pública, de convidar várias pessoas, então a gente teve 700 pessoas, né, se inscrevendo, participando, fazendo testes. A gente fez mais de 500 testes com o elenco, até fechar o elenco, fez workshop de atuação e tudo mais. Depois disso, a gente começou a rodar mesmo, começou a gravar no final de 2014. Como o filme ele tinha esses dois momentos, que era passado e o futuro ainda era fracionado, com núcleos diferentes, com pessoas diferentes, em locais diferentes, a gente, uma das dificuldades foi reunir essas pessoas para gravar, né, e conseguir organizar datas para a gente gravar com essas pessoas. A gente teve vários outros problemas em termos de desembolso e tudo mais, então, claro, a gente acabou tendo que estender, aí passava mais um mês, passava mais 2 meses, aí ia gravar com o núcleo lá na frente. Tanto é que a gente levou quase 1 ano e 3 meses para gravar tudo, né? Final de 2014 até janeiro de 2016. Depois disso, mas assim, apesar disso, foi um processo muito bacana, porque cada gravação que a gente fazia, cada set que a gente ia com uma energia muito renovada, entende? Então isso era muito legal também. Porque parecia que eu acompanhei na época o diário de filmagem, né? Que tu das diárias. Isso, eu fazia um diário, cada diária eu escrevia, postava. Eu fiz acho que de quase todas as diárias, assim. E só aquelas que eram mais, tipo, que poderiam revelar alguma coisa do filme, eu acabei não falando nada, porque não tinha muito o que falar daí também. E acabei não escrevendo. Mas, então teve uma coisa muito legal nesse sentido, assim, que a gente conseguiu dar uma energia muito boa para cada uma das gravações, para cada um dos sets, né? E aí, quando terminou em 2016 a gravação, a gente começou a montagem. Foi 1 ano de montagem, basicamente. Foi 1 ano que a gente teve vários cortes. O Alfredo montou, aí o Renan estava compondo a música. A gente fez um processo de montagem que levou um pouco mais de um tempo um pouquinho maior do que eu tinha imaginado inicialmente, mas também foi um processo muito legal, assim, a gente compôs uma música e depois modificou a montagem em cima da música, né, para trabalhar isso melhor. Foi uma proposta do Renan também que ele trouxe, né, para a gente não ter já uma montagem em cima de uma trilha, referência, sei lá. Então a gente foi montando e junto com a música foi se integrando junto à montagem. Isso foi uma coisa muito legal também. O Alfredo ele montou boa parte do filme, mas como tinham momentos do futuro com muito croma e coisas que não existiam, que teriam que ser criadas, eu acabei montando essa parte. Então a gente teve esse intercâmbio, né, de eu montar uma parte, ele montar outra, depois juntar tudo e aí fazer sentido, né, toda a montagem. Então foi 1 ano inteiro, assim, de muitas idas e vindas na ilha e com também pensando em como criar, como fazer os efeitos visuais, porque uma das grandes diferenças do Contos é que, assim, bom, ninguém tinha feito um filme de ficção científica no Rio Grande do Sul. Agora que a gente está sabendo, de fato, que teve séries, teve outras obras, mas não tinha nenhum longa. E também não tinha nenhum longa com a quantidade de efeitos visuais. Então, não tinha nenhuma referência de como fazer. Porque, por mais que tu olhe, por exemplo, vamos pesquisar como é que foi a obra lá fora, como é que foi, sei lá, Pacto dos Dinossauros, entendeu? Star Wars, sei lá.
ou Avengers. São realidades que não são as nossas, entende? Assim, a gente não tem os mesmos recursos, a gente não tem a mesma estrutura de produção. Por mais que a gente tenha profissionais que dominem as tecnologias e dominem essas técnicas, o processo de produção é outro. Então, o entendimento é outro, né? Então, o que acontece? A gente tinha que aprender a fazer isso. E aí a gente começou a pensar, bom, tá, por exemplo, Chroma, para conseguir montar uma cena com efeitos visuais, a gente tinha que pensar em pré-visualizações. Então, como fazer essas pré-visualizações? Então, a gente foi fazendo e aprendendo também a como desenvolver isso, né, para depois poder finalizar. Então, foi um ano de muito aprendizado nesse sentido. 2017, a gente entrou já entrou com um corte bem definido. A gente estava, acho que, no 6º corte, em 2017. Já estava participando de eventos de work in progress e tal. E aí a gente começou a fazer os efeitos visuais. E foi 2017, foi 2018, início de 2019. Início de 2019, quando a gente já tinha o filme com os efeitos visuais quase lá, né, quase prontos, assim, que eu já estava considerando quase ok, tinha coisas para arrumar, mas já estava numa qualidade bacana. A gente então foi para o som e começou a trabalhar no som design. Né? Aí começou, aí 2019 a gente trabalhou bastante nisso. Como a gente aqui não tem como eu falei assim, como a gente não tem uma estrutura, como a gente não tem histórico, a gente vai aprendendo. Só um pouquinho, Beto, tu tá ouvindo um chiado, um arranhar estranho? Tá. Só um pouquinho. Isso se chama um felino tentando entrar. Ah, entendi. Então temos aqui a nossa visitante. Ah, muito bem, muito bem. Que não sai de perto de mim. Double. Então agora vai pra lá. Desculpa, Pedro, só para evitar o ruído. Tranquilo, eu até já estava pensando, será que é comigo aqui só? E aí, então assim, a gente ficou esse tempo pensando, desenvolvendo como fazer, né, e como conseguir realizar. A equipe de pós era muito pequena, para não dizer minúscula, para não dizer quase um trio ou uma dupla, mas então eram formas de a gente ir pensando como fazer, como elaborar, como criar aqueles efeitos, como chegar num resultado legal, que ficasse bacana, né, que ficasse esteticamente interessante, que tivesse algum tipo de proposta bacana e tal. E aí a gente finalizou o filme final de 2019, né, que a gente teve então a versão final, e a nossa ideia era começar então a rodar o filme, que foi o que a gente fez. Na verdade a gente só deu uma estendida de alguns meses, assim, em função da pandemia, mas não foi nada muito diferente do que a gente estava planejando, né? A única diferença é que a gente não conseguiu fazer uma sessão com toda a equipe em março, porque quando a gente ia fazer, veio a pandemia e aí não pode mais. E mas a gente nesse processo, online, legal. Nesse processo, enfim, tu acabou fazendo um pouco de tudo, né? Edição, sim, efeitos, direção, né? Eu sei, trabalhar com equipe pequena tem disso, né? Tu acaba sendo pau para toda a obra, né? Sei bem como é que é. Né? Com relação ao elenco, tu tem ali atores mais tarimbados, como o Bruno Krieger, mas como é que foi trabalhar com atores tão jovens na época, né? Como o Bruno Barcelos, que faz o Jefferson? Cara, foi uma experiência muito legal, assim, muito bacana, porque a gente fez um processo de seleção amplo, que a gente teve, então, ali, fez uma chamada pública, 700 pessoas se inscreveram, a gente testou umas 500 pessoas, mais ou menos, e onde esse teste foi, eu estava no teste, eu estava lá gravando, estava lá conversando com todo mundo, depois a gente fez uma pré-seleção, depois a gente fez um workshop, né, levando o workshop de atuação, e foi inserindo essa gurizada no projeto. A gente foi fazendo com que eles tivessem uma sinergia, que tivesse uma relação de proximidade não só com a arte, mas com o filme, com o projeto.
A verdade é que, assim, o elenco ele foi meio que sendo selecionado à medida que eles iam meio que se aproximando, entende? Então, quando via que tinha uma relação onde eles interagiam melhor, quase, sabe? Tu via que ali forma um grupo legal, sabe? Aqueles ali formam um grupo legal. Ali tem uma química bacana, ali tem um... E aí, nesses encontros, a gente foi descobrindo isso. E depois a gente só, tipo, pegou eles, assim, né? Tipo, fez a seleção e fez um trabalho intenso de preparação com o Ulisses, né? O Ulisses da Moto, que é um cara que, tipo, fantástico, assim, na direção e na preparação de elenco. Ele tem um domínio muito legal, assim, com a galera. Ele consegue criar momentos muito bacanas. Isso foi fundamental, assim, porque... ali também já começou a ter uma aproximação minha com o elenco e a gente começou a apresentar os personagens para eles. Eles foram se apropriando desses personagens e criando esses personagens, na verdade, né? Então, eu não consigo de maneira nenhuma imaginar os personagens em outras pessoas, sabe? Não é tipo assim, realmente eles conseguiram se apropriar de tal forma que eu tenho a impressão, quando eu escrevi, eu estava visualizando o Bruno Barcelos, eu estava visualizando a Fernanda, sabe? Eu estava visualizando a Duda, sabe? Tipo, visualizando o Anderson, eu estava visualizando eles ali de uma forma muito clara, né? Isso foi legal, assim. E foi fantástico trabalhar com eles, porque a energia deles, sabe? Junto ao projeto, junto ao filme. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp ali, que a gente fica... falando sobre, às vezes entra uma piada e tal, um faz uma piada, daí alguém já puxa uma frase do filme e aí já desenrola, quando vê a gente tá dando risada, sabe? E isso é muito então legal. hoje tu já sabe como são os jovens em 2020. Mais ou menos. mais ou menos. Eu tenho uma certa dificuldade ainda de entender o TikTok, mas estamos lá, estamos indo. Também não quero ficar muito velho, tá ligado? Não quero ficar aquela cara de velho, assim, de mano, não entendo. Eu tive o último longa que eu trabalhei, que foi o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Eu fiquei num núcleo que tinha atores muito jovens, né? E lá eu descobri que Facebook é coisa de velho. Sim. Né? E lá eu descobri o Instagram, né? Quando a menina perguntou quantos K eu tinha no Instagram, e eu, quantos o quê? Sabe? Enfim, foi a minha convivência com os jovens. Aprendi que eu sou velho. Né? Mas, Pedro, falando um pouco das referências mais visuais do filme, acho que tem elementos mais fáceis de reconhecer, como Blade Runner, Ghost in the Shell, mas tem uma sequência específica com aquelas naves cúbicas que me lembraram muito um filme dos anos 70 chamado Zardoz. Chegou a assistir? Não assisti. Eu já vi algumas referências, mas não cheguei a assistir, não. A referência das naves vem de um artista francês chamado Thomas Dubois, que faz concept arts de filmes de sci-fi, filmes e outros filmes, e ele fez nem era uma nave, mas era um cubo que me impactou muito, assim, eu achei muito massa, assim, tipo, nossa, que louco isso. E aí eu pensei, poxa, imagina se isso estivesse voando, sabe? Imagina como é que seria pensar nisso voando, porque a gente tem muito a ideia de pensar, principalmente no futuro, assim, ou elementos futuristas que são sempre todos aerodinâmicos, que tem toda uma tecnologia, né? Hoje em dia parece tudo muito parecido, na verdade, se for ver, assim, é tudo meio que tem uma mesma linha, né, de visual. E o cubo era uma das coisas que existe, né, tipo, desde o início do projeto, praticamente, assim, essa ideia de nave que é um cubo, sabe, voando, assim, para parecer uma coisa que impossível de voar, pesada, quadrada, né, assim, de tipo, e a referência é essa, basicamente era essa, assim, que eu tinha na cabeça, era de uma arte. Mas eu vi isso e é engraçado porque recentemente tem um filme que também tem um outro cubo muito parecido, assim, eu esqueci o nome agora, mas estava
SXSW, agora de 2020. Pelo menos era um dos filmes selecionados. Também tinha uma coisa meio em cubo, com cabos e tal, né? Um elemento meio nesse sentido. E tem meu primeiro curta que eu fiz, que ganhou o prêmio do Festival do Minuto, que se chama Cubos, que eram cubos voando na cidade, né? Também tem essa pegada, assim, de, sei lá, elementos, não sei explicar muito, assim. O momento trivia, sabe a banda Stone Temple Pilots? A banda se chama Stone Temple Pilots por causa deste filme, que é os Ardós, é uma homenagem ao filme Os Ardós, porque são os pilotos dos templos de pedra, quer dizer, são templos de pedra. Massa. Assim, que voam, assim, uma coisa bem, bem maluca, assim, cara. Que massa. Vou dar uma procurada mais, na verdade. Eu gosto muito da sci-fi mais ingênua dos anos 50. Plan 9 from Outer Space, Catwoman, Off the Moon, Planeta Proibido, né? Eu tenho um amigo que é o Marcelo Severo, que ele também é um grande admirador de ficção científica, e ele tem uma teoria de que o 2001 do Kubrick matou a diversão da ficção científica. Que após o 2001 o gênero perdeu a ingenuidade, mas também perdeu o senso de humor. O que tu acha disso? Faz sentido um pouco, né? Tipo, acho que ali é um momento de ruptura, né? E eu acho que, assim, uma coisa que me impressiona muito, inclusive na reação do Contos, inclusive com algumas pessoas, às vezes, essa coisa de, tipo, parecer que tem que se levar muito a sério, entende? Parece que a ficção científica, às vezes, tem que ser um filme muito sério, entende? Tem que ser muito dramático, tem que ser muito pesado. E, às vezes, é uma forma de abstrair e criar outras situações, outros elementos. E, enfim, pensar outros mundos que não tem necessariamente essa carga toda, né? Eu gosto muito de 2001, bastante mesmo, sim, óbvio, mas é um filme difícil, entende? E se tu não tiver com muita vontade de assistir, tu dorme, né? Assim, infelizmente. É uma obra de arte e tudo mais, mas assim, é um filme que força a tua atenção, né? Ele exige a tua atenção, né? Ele exige que tu preste atenção e no final ele te dá um momento ali muito louco que, tá, não faz sentido para algumas pessoas, para outras faz, enfim, é uma coisa que deixa meio em aberto, mas não é tão fácil de ser digerido, eu acho, sabe? Não é tão fácil de ser assimilado. E eu acho que nesse sentido a ficção científica não precisa ser só uma coisa ou só outra, sabe? Acho que, sei lá, acho que é para ser um gênero de criar novos mundos, de pensar novos mundos, e esses novos mundos não podem ter limitações. No momento que tu tem limitações, mesmo que seja na linguagem, mesmo que seja na narrativa, mesmo que seja no tom, mesmo que seja no humor, ele perde sentido, entende? Não é, a ficção científica não é uma roupagem de um outro drama, sabe? É a criação de novos mundos, é a criação de... E se fosse assim? E se fosse dessa forma? E se fosse de uma forma completamente diferente, sabe? E se fosse aqui, mas de um jeito completamente diferente, se fosse no futuro, se fosse no passado, enfim, tem coisas ali que não vão fazer sentido, ok, não é para fazer sentido necessariamente, entende? Não é um tratado sobre a realidade, né? É uma experiência de construção, uma experiência criativa, né? Uma experiência de expandir mesmo a cabeça e aí pensar outras coisas. E eu acho que, de uma certa forma, parece em alguns momentos que a gente meio que volta para essa coisa de meio careta, né? Assim, do cinema ser... Cinema de ficção científica parece que ele às vezes volta para uma caretice, do tipo, não, tem que ser assim, ou tem que ser assado, tem que ser desse jeito, né? E aí, claro que um que outro fura essas bolhas, né? Mas enfim, eu acho que é mais explica, o Fred Passos, uma postagem aqui, me explica isso, hein? Ele escreveu aqui, inclusive a gente expulsou o nosso protagonista na primeira fase do teste de elenco. É que ele não tinha se inscrito. Ele chegou lá para fazer o teste e não tinha
não tinha se inscrito. A gente fez um processo aberto, público, democrático, todo mundo podia se inscrever, mas ele não tinha se inscrito. E aí a gente disse, não pode e tal, né? Quer dizer, o pessoal que estava cuidando ali, né, na entrada. E foi curioso isso, porque daí ele voltou depois, né, ele se inscreveu no site, voltou depois, e aí fez o teste, passou, e enfim, né, conseguiu a vaga. Isso foi muito curioso, assim, tipo... É muito maluco, porque fazer um longa-metragem é algo que... Fazer filmes, né? Fazer filmes é algo que tem a história que está sendo contada e tem a história de como foi criar aquilo, né? Não só criar, como produzir, como realizar, como fazer, né? Então, tu tem zilhões de histórias atrás que enfim, tu fica lembrando e contando e pensando, e aí tem anos pela frente para falar sobre, né? É muito divertido isso. É muito empolgante. Vou fazer aqui um momento locadora da minha casa. A minha coleção, a maioria são filmes de horror, mas eu tenho muita coisa de ficção científica também. Então, vamos falar primeiro este aqui. Pô, um clássico, né? Está entre os meus... talvez seja um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Enfim, eu sou fascinado por Blade Runner. Outro filme que eu sou fascinado, Alien. Alien, pô. Oitavo Passageiro. Eu tenho minha coleção de sci-fi ingênua, dos anos 50, que eu adoro. E eu tenho um Guilty Pleasure, que todo mundo odeia, e eu acho um barato. Esse é polêmico. Porque, enfim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que defende esse filme, que é o Alien Ressurreição. Sim. Polêmico. Realmente esse é polêmico, realmente. Mas sabe que eu gosto desse filme, cara? Eu acho legal ele. Eu vou dizer o porquê eu gosto dele. Porque eu acho que o Junot fez ali, mesmo sendo um diretor contratado, ele fez um filme extremamente autoral. O filme é a cara do diretor. Isso é inegável. Assim, então acho que foi até corajoso por parte do estúdio contratar o Junot para fazer essa maluquice, né? Mas é um filme que ainda vai ser revisitado com mais atenção. Ainda vai ganhar, vai ser justiçado. Vai ser justiçado. Mas a gente tem, né, vários filmes que acabam, que a gente gosta e que todo mundo odeia, enfim, né, faz parte. E já que estamos falando de futuro, tu consegue enxergar no momento algum futuro para o audiovisual brasileiro? Cara, eu faço parte eu diria, do coro daqueles que tentam ser otimistas mesmo na crise, sabe? Não nego todos os problemas, acho que a gente está vivendo esses problemas desde 2016, basicamente. A gente vem com uma destruição contínua, mas o cinema continua, sabe? As forças produtivas não param, sabe? O que param são as fontes de financiamento. E a gente tem que aprender infelizmente, a gente tem que aprender a criar outros caminhos, a pensar em outras alternativas, e eu acho que a gente tem hoje uma situação muito diferente do início da década de 90, por exemplo, ou até mesmo antes, lá na década de 60, ou antes ainda, quando também teve, né, tipo, várias rupturas, porque a gente vive um cinema que ele está sempre, parece que começando, né, assim, agora vai, aí acaba, agora vai, agora acaba. Só que a diferença disso é que, de hoje, é que a gente tem hoje ferramentas mais acessíveis que possibilitam a criação, possibilitam a produção, e por mais que isso não seja necessariamente um fator que desenvolva um motor produtivo em termos de indústria, em termos de economia criativa, por mais que a gente não tenha isso como assim, nossa, tá, sozinhos vamos conseguir erguer uma indústria e potencializar e gerar emprego. Não, é muito difícil isso. Mas a gente está falando de cinema, né? E se a gente está falando de cinema, a gente está falando de filmes. E os filmes vão continuar sendo produzidos nesse sentido, sabe? A gente vai continuar fazendo esses filmes. Seja com uma equipe menor, seja com uma equipe reduzida, seja com
sabe, na raça. E eu acho seja colando uma cartolina escrito NASA na porta do carro, a gente vai continuar. A gente vai fazer, a gente vai continuar, entende? Não tem como. Não, eu me recuso, na verdade, a parar de fazer por causa de grupos externos que, enfim, né, que nem vale a pena serem mencionados, entende? Tipo, não, eu me recuso, não vão ser eles que vão fazer com que eu pare de fazer cinema, não, de jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. Eles dificultam, mas enfim, é outra história, né? Agora, eu acho que é isso, acho que o único caminho é continuar fazendo, sabe? E é pensar em formas diferentes de viabilizar esses universos, sabe? O nosso propósito, assim, em termos de produtor, o meu propósito em termos de autor é criar, viabilizar novos mundos, sabe? Eu tenho isso bem definido ultimamente, assim, que é isso, é potencializar, sabe? É pensar nesses novos universos, porque até mesmo isso eu acho que dialoga com o público de uma maneira positiva, no sentido de que a gente está passando uma mensagem, ou pensando em dialogar com o público, a possibilidade de criar outros mundos, e dizer, outros mundos são possíveis, entende? Outros mundos são possíveis, é possível ter um mundo diferente, sabe? Eu tô fazendo aqui, vamos fazer junto na vida real, sei lá, agora aqui já pensando de uma forma até mais ampla, mas assim, eu acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que tem muito disso no trabalho que a gente faz e no trabalho que a gente está tentando fazer, sabe? Acho que é isso. Assim, tem que ter futuro, entende? Tem que ter futuro. A gente vai estar lá fazendo, vai ser 2, 3 pessoas fazendo um filme, mas a gente vai estar fazendo, entende? Não importa, sabe? É aquilo, o ano que vem tem que ter filme no Gauchão, sabe? Tem que ter, não importa, tem que ter filme, entende? Não tem grana, vamos fazer filme, sabe? Vamos pensar em formas de fazer filmes, sabe? Que a gente consiga com as ferramentas que a gente tem, sabe? A gente não paga mais pela lata de tinta, não, pela lata de filme, né? Pela película. Claro que tem o equipamento, claro que tem a luz, claro que tem uma série de questões aí, mas a gente tem essas ferramentas à disposição, né? E a gente tem que pensar e criar e fazer. Massa, Pedro. É isso. E encher o saco. Claro, sempre, né? Vinha o mundo para incomodar, senão nem precisava ter nascido, é mais ou menos isso, né? Como diria o Dias Gomes. Mais ou menos isso. E agora, com relação ao Contos, qual o destino do filme? O Contos, a gente está preparando agora o lançamento num festival em São Paulo. Eu fui convidado para participar do Fenômena em São Paulo, e que vai ser a premiere lá, né? Agora final de novembro. A gente está vendo outros festivais também, né? Ainda não tem confirmação disso, mas a gente está alinhando outros estreias em outros festivais e planejando o lançamento comercial, né? Como mudou muito, né, o mundo no sentido de lançamentos e tal, a gente está estudando como fazer e analisando as propostas de lançamento comercial. A ideia é ter um lançamento o quanto antes, assim, nas plataformas Sim. E conseguir botar o filme na rua, sabe? A ideia é essa, assim, é fazer o máximo de pessoas terem acesso ao filme, né? Se não fosse a pandemia, com certeza eu já teria feito convite para participar da Vingança dos Filmes B no Capitólio, mas agora não sabemos quando as salas irão reabrir, né? Então a gente está um pouco adiando um pouco a mostra. Não, realmente o futuro está meio incerto, mas ano que vem com certeza a gente pretende realizar mais uma edição, vai ser a 10ª, e dependendo do andamento das coisas até lá a gente exibe novamente, dessa vez na tela do cinema. Pô, com certeza. É uma coisa que eu gostaria muito de ver as pessoas assistindo o filme na tela de cinema, pelo impacto, né? Principalmente que, é claro, a gente não consegue ter o domínio com o tamanho da tela que cada um está assistindo, o volume que cada um está assistindo em casa, né? E aí a sala de cinema tem isso, né? Consegue essa imersão total, né? Ainda tem muita curiosidade de ver como que as pessoas vão reagir ao filme numa sala de cinema, né? Essa é a única coisa que eu fico assim, pô, saco, né? Tipo, a pandemia encheu o saco no sentido do lançamento do filme. Fora as outras coisas, claro, né? Mas só com relação específica ao lançamento do filme, né? Óbvio. Eu tô vendo aqui muita gente mandando mensagem aqui dizendo que também adora o Alien Ressurreição. Então eu não sou o único maluco. Viu só? Eu vi que tem outros fãs do filme aqui.
Pessoal, Isso é massa, cara. aí, ó. O Ney Paraíso Filho está te mandando parabéns. O Negronski está dizendo que é lá de Recife, grande abraço para o Negronski. Está dizendo, esse é o espírito, máximo respeito. Maravilha. Beleza. Então, Pedro, chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, fala um pouco então sobre a bactéria Fios, o que vocês estão aprontando, né? Quais os planos futuros. Cara, a gente está. A bactéria tá no mercado já há 13 anos, né? Esse é o nosso primeiro longa-metragem que a gente estreia, mas a gente está com vários outros projetos na esteira, né? Assim, que estão em desenvolvimento ou em pré-produção. Os próximos longas que a gente tem já na esteira é o Jardim da Rua 13, da Daniela Carvalhal Israel, que é minha sócia. Tem também o De Volta ao Jardim da Rua 13, que é a continuação, que a gente também está trabalhando, que vai ser dois filmes feitos numa única tacada, assim, né, em animação. A gente tem também uma série de TV animada, que é Histórias Atrás da Porta, que são viajantes do tempo, que viajam através do tempo para contar histórias, né, de personagens que ficaram meio que despercebidos, assim, pelo menos do mainstream, da historiografia. E tem ainda outros projetos que a gente também está desenvolvendo já, que tem o próximo longa meu, provavelmente, o Fim da História, na verdade, que é um outro projeto de longa-metragem de ficção científica também, com vários realizadores, né? E tem um monte de coisa que a gente está fazendo, assim, que nem eu sei contar todos os números, assim, porque a gente está trabalhando bastante, assim, bastante mesmo, sabe, assim. Então, aí, nos próximos anos, a gente vai ter vários lançamentos, né, e trilhando esse caminho. O nosso objetivo é basicamente esse, assim, é contar histórias fantásticas para o mundo, e a gente está trabalhando bastante para isso, né. A ideia é continuar. A máquina não pode parar. De jeito nenhum. De jeito então, nenhum. Pedro, agradeço demais, foi muito legal o bate-papo. Falar um pouquinho sobre ficção científica, sobre nossos pequenos prazeres cinematográficos, né? E então, cara, muito obrigado. Até deixei enquadrado aqui, ó, o Império Contra-Ataque de Volta ao Futuro aqui. Fazer um cenário. Obrigado, aqui eu que agradeço. Obrigado pelo convite e que seja um projeto que continue aí, que tá bem bacana, cara, tá bem legal mesmo. Tá bem massa. Que massa, então. Nos falamos. Maravilha, cara. Grande abraço. Falamos. Abraço.